Salve, gente, tudo bem? Vamos embora com o segundo podcast, agora sim para falar de Copa do Mundo. E que dia, hein? E que dia e que jogo. Tirando a partida de Portugal, que foi muito fácil, né? Portugal não tomou conhecimento da equipe do Vietnã, uma equipe realmente muito fragilizada, mas o jogo entre a Austrália e Nigéria foi uma loucura. Cara, que delícia de jogo, que delícia de jogo. A gente vai chegar lá, mas esse aqui para mim foi o melhor jogo da Copa até aqui, até o momento. Tem muita bola para rolar, obviamente, mas o que se viu nessa partida foi uma antecipação do que vão ser os jogos de mata, né? Não é mata-mata, os jogos de mata. Quando chegar ali na fase das oitavas, quartas de final, semifinal e até final, essas aqui são duas adversárias que podem chegar à final e protagonizar um espetáculo para o torcedor. Se você acompanhou o jogo, pode até falar que eu tô meio doido, né? Esse cara tá meio maluco, né? Não foi um jogo tão bom assim, foi meio truncado em vários momentos. Não tiveram tantas oportunidades claras, mas foi um baita jogo. Sim, taticamente, em termos táticos, o que se viu dessas duas equipes em termos de resiliência, de cada uma ter o seu momento no jogo. A Holanda sai na frente num gol muito cedo, com a Gil Hord. Não sei nem se essa pronúncia é a correta, e se eu tiver errado, eu peço perdão, não sei se é Hord ou Hord, mas eu vou falar Gil Hord. Gil Hord, vamos de Gil Hord, porque tem dois Os, né? Aqui, não faço a mínima ideia da pronúncia holandesa. E a Holanda dá uma. A Holanda não, os Estados Unidos, a seleção americana, dá uma baqueada depois do gol. Dá uma desanimada. O primeiro tempo foi melhor da Holanda e o segundo tempo foi melhor dos Estados Unidos. Foi. Cada seleção teve o seu momento. Eu senti a seleção americana um pouco. Começou o jogo um pouco apática. Na mesma frequência do jogo contra o Vietnã. Parecendo meio que um clima de amistoso. É uma seleção diferente, renovada, né? Eu sempre falo aqui, eu não, sincero, honestamente, eu não conheço. Eu me recordo de ter visto a última final e eu me recordo de algumas jogadoras, mas até onde eu li, né, dos especialistas esportivos, essa é uma seleção renovada, que tem jogadoras novas. E talvez esse seja um dos motivos pelos quais a seleção americana não está jogando no seu melhor, não está jogando em alta rotação, em alta frequência. A impressão que passou do primeiro jogo contra o Vietnã é que o time estava jogando em modo treino. Aquela partida, sim, era modo treino, porque foi uma partida muito fácil. Muito fácil. O gol foi saindo sem elas fazerem força nenhuma. Só que esse jogo contra a Holanda, elas tiveram que se superar. É uma equipe que eu já falei mais de uma vez aqui. É uma equipe que gosta da pressão. E ela cresce nos momentos difíceis. O jogo estava complicado, muito truncado em dados momentos. Houve até um bate-boca entre duas jogadoras ali. E começou um jogo que começou até morno, porque saiu o gol muito cedo da Holanda e os Estados Unidos dá aquela sentida. As holandesas não são muito emotivas, né? Elas não são muito emocionais, então fazendo o jogo delas. Fazendo o jogo delas. Assim, ali elas estavam no nicho delas. Elas estavam no espaço. Elas estavam. O jogo estava do jeito que elas queriam. Não estava incendiado. Os Estados Unidos tentando, errando muito. E elas se defendendo bem. Taticamente muito bem postadas, atacando, assustando uma vez ou outra. Só que no segundo tempo a parada mudou, cara. Segundo tempo deu uma guinada, deu uma chacoalhada. Inclusive o técnico até falou que gostou muito do jogo, o técnico da seleção americana, e gostou do poder de reação. E de fato, porque se a tônica do segundo tempo fosse a tônica do primeiro, o jogo era da Holanda. Porque estava confortável para elas. Ah, se os Estados Unidos continuar assim, meio apático, meio desanimar, elas, né, as atletas meio desanimadas, elas têm muita qualidade, mas elas também precisam daquele fogo, daquela ignição. E isso aconteceu. E isso veio na figura e no gol da Lindsey Horan. Um belo gol de bola parada, ela se antecipa, cabeceia, lindo gol. O gol da Gil Hord foi mais bonito. Foi até um bate-rebate na área, ela encontrou espaço. O primeiro chute a gol que os Estados Unidos tomou na Copa, se bem que Vietnã foi o primeiro jogo e não é parâmetro, mas o primeiro chute a gol que tomou o gol, né?
Foi curioso isso, um belo chute diagonal no cantinho, sem chance nenhuma. A bola atravessou toda a defesa e o gol da Lindsey Horan, um espetáculo também, né? Que mostra a resiliência e ali ela incendeia o jogo. Ela incendeia o jogo, ela sai ali para a torcida, sai gritando, batendo no peito, mostrando o escudo dos Estados Unidos ali da camisa. E o jogo dá uma acelerada. O jogo dá uma acelerada, as americanas aceleram o jogo, começam a acreditar cada vez mais, começam a ganhar confiança, começam a encontrar mais espaço, começam a encontrar as fragilidades das holandesas, que até então estava um jogo ok, estava um jogo fácil, diria fácil para elas, porque estava exatamente do jeito que elas queriam. Ali do outro lado tem uma baita seleção, mas aqui, do jeito que está, a gente vai cadenciar o jogo. E elas são muito boas nisso, né? Elas são muito boas nisso. Muito sangue frio. Só que os Estados Unidos precisava desse fogo a mais, né? Desse tempo, dessa mostarda a mais no cachorro quente. E assim foi. O jogo foi pegado até o final. E sempre ficava. E a torcida americana, bonita, hein? A presença dos americanos. Não sei se todos são americanos, obviamente, mas tinha uma galera apoiando a seleção americana, hein? Fazendo muito barulho. Eles perceberam que as jogadoras estavam precisando desse elemento. Tava precisando desse algo a mais, desse fator a mais. E aí elas se atiraram pro jogo mesmo. Foi um jogo muito bom, cara. Eu gostei muito. Sincero, honestamente, tiveram as goleadas. Eu particularmente amei o jogo do Brasil. Mas o mesmo jogo do Brasil foi um jogo de um time só. E até então, antes desse jogo entre Estados Unidos e Holanda, eu tinha gostado mais do jogo entre o jogo da Itália e Argentina. Porque eu achei que teve uma pegada de Libertadores. Tem gente que não gosta, né? Tem gente que não gosta desse estilo de jogo, mas eu gosto. Eu particularmente sou muito fã da catimba, né? De chegar mais forte, de ficar pedindo cartão para juíza. Aí eu tinha gostado, mas esse aqui em especial era um jogo que, se fosse a final, e pode até acontecer mais uma vez, né? Se fosse uma final entre essas duas equipes, seria um espetáculo. A gente seria brindado por uma grande partida, né? Com um grande jogo de futebol. Gostei bastante. Eu acho que a seleção americana ainda está devendo um pouco. Eu acho que elas ainda podem entregar um pouco mais. É uma seleção que me parece diferente da última Copa do Mundo. Essa me parece ser um pouco mais emocional. Elas vão precisar desse. Cara, a torcida vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença. Vendo esse jogo contra a Holanda, eu acho que elas obviamente sabiam da fragilidade do Vietnã e até por isso não forçaram tanto a barra, mas eu acho que o fato da torcida estar muito a favor do Vietnã, isso deu uma desanimada nelas, né? Tanto que a centroavante, a Morgan, a Alex Morgan, até perdeu o pênalti naquela partida contra o Vietnã, chutou muito mal. Então eu ainda não tenho essa convicção, mas eu acho que essa seleção em especial é uma seleção que precisa muito dessa questão do momento e precisa ser empurrado pela torcida. A seleção holandesa é uma seleção muito sangue frio, né? Muito sangue frio. Elas fazem o jogo delas, a adversária pode estar tentando incendiar o jogo, elas não entram na pilha, não entram na onda, seguem fazendo o que elas precisam fazer, não, sabe, não saem daquele padrão aquele padrão de comportamento que elas têm, elas mantêm o mesmo nível o jogo inteiro. Muito bom jogo, cara. Se fosse uma final de. Esse, assim, pode ser um prenúncio de um jogo de final de Copa e é um prenúncio para todas as seleções do que vai ser a fase de mata, a fase das oitavas. Então, todo mundo que tá goleando, eu acho que esse jogo é uma partida para. Esse jogo especial foi uma partida para ser assistida por todas as seleções que estão tendo a vida tranquila até agora, né? Que foi o próprio Brasil, que é a Espanha, a Alemanha. Ó. Tem uma chave difícil lá e tem duas adversárias muito fortes na mesma chave. E tem Portugal também. E tem Portugal também que pode beliscar alguma coisa. É uma boa seleção. Perdeu para a Holanda já ali, mas foi nesse mesmo estilo. Foi nesse mesmo estilo. A Holanda faz o gol e segue fazendo o jogo delas. E é aquele jogo muito confortável. E Portugal não encontrou esse momento que os Estados Unidos teve de incendiar o jogo.
porque também não tem a mesma qualidade das americanas. Se tivesse, talvez, a qualidade individual, técnica que as americanas têm, Portugal tivesse chego num gol ali de igualdade, e aí sim o momento teria virado. Mas essa seleção holandesa é carne de pescoço, é aquele termo, aquele jargão que a gente usa, é carne de pescoço. É uma seleção que sabe exatamente o que está fazendo dentro de campo. As americanas são muito, assim, são muito técnicas, gostam muito da qualidade das atletas, mas me parece que essa tem uma cara diferente, de que ela tá com mais, sabe aquela pegada de latino, de equipes latinas, que precisa daquele, sabe, daquela incendiada, daquele apoio do torcedor. Até aqui, são 2 partidas até agora. Até o momento foi essa a percepção que me passou. É uma seleção que eu acho que ainda vai evoluir muito e eu espero ver muito mais dessa seleção ainda. Tenho certeza que vai passar para as oitavas de final. Não sei se em primeiro ou em segundo, porque agora encara Portugal e Holanda vai ganhar do Vietnã tranquilamente. Você não tem a dúvida disso. Holanda vai passar o carro para cima da Vietnã se não for uma goleada. E os Estados Unidos tem um jogo difícil contra Portugal, né? Esse eu acho que os Estados Unidos devem passar, mas Portugal é uma seleção enjoada, tá? E já pulo agora. Vamos falar do grupo daqui a pouco, né? Que aí a gente já fala agora do grupo do jogo de Portugal, que também faz parte do mesmo grupo, não tomou qualquer tipo de conhecimento da seleção do Vietnã. E não teve assim, não teve nenhuma contestação. Nenhuma contestação. O Vietnã acho que jogou até melhor contra os Estados Unidos, para ser bem sincero. Porque tinha aquela mística, como a gente tinha comentado quando aconteceu o jogo, que tem uma mística, né? Por conta da guerra do Vietnã. E assim, é óbvio que agora dentro do esporte não tem nada a ver com guerra, né? Mas isso tá na mística, assim, tá na memória das pessoas, né? De, caramba, né? É a única guerra que os Estados Unidos perdeu, vão se enfrentar dentro de campo. E eu acho que até por esse fator, dessa mística em torno da partida, as vietnamitas elas entraram em campo com uma outra pegada. As americanas, até por conta da torcida, muita torcida contra, eu acho que elas deram uma desanimada e foi um jogo que eu acho que o Vietnã jogou até melhor. Contra Portugal, não teve jogo. Não teve jogo. Eu venho repetindo aqui no podcast, é outra categoria. É outra categoria. É outro, e assim, tem. Deixa eu pegar o nome da atleta aqui. A, a Nazaré. A Kika Nazaré. Que perdeu de gol a Nazaré é brincadeira, hein? Ela deixou o dela. Ela fez o segundo gol de Portugal. E, aliás, os 2 gols de Portugal, muito tranquilo, né? Antes dos 2 gols já tinham tido boas oportunidades até uma encarnação, eu acho. Até uma encarnação faz um belo gol. E aí dá o desafogo, né? Dá o desafogo, dá a tranquilidade. Mas mesmo com a tranquilidade, como continuaram perdendo gol. A Kika Nazaré chega ao segundo gol e ela mesmo perdeu mais uns 2 ou 3 gols, se eu não me engano, no segundo tempo. Foi um show assim de ataque contra a defesa, onde não houve qualquer tipo de contestação. Bola na trave e o que teve de bola por cima do gol foi qualquer parada, né? Se Portugal acertasse o gol, talvez umas 5 oportunidades, talvez tivesse saído aí desse jogo com 7-0. Tranquilo, não estou falando, não estou exagerando, de verdade. Não houve partida, não houve partida, mas pelo que a gente viu do jogo contra a Holanda, essa seleção portuguesa é uma boa seleção, tá? Então os Estados Unidos não vai ter uma parada não vai ter vida fácil. Vai ter muita gente. E aí esse é o ponto que me preocupa em relação à seleção americana. Vai ter muita gente torcendo para Portugal para ver Estados Unidos fora. Você não tenha dúvida. A maioria do estádio vai estar do lado das portuguesas. Justamente os portugueses vão estar lá torcendo para Portugal. Vai ter uma parte da torcida que sempre tem na Copa do Mundo que torce pro tal dos underdogs, né? Dos azarões. E vão ter boa parte da torcida que vai estar torcendo justamente para os Estados Unidos não chegar, não passar, para que assim, para que outras equipes tenham uma chance maior de conquistar o título da Copa do Mundo. Porque se os Estados Unidos passar por mata, é uma equipe que cresce ao longo da competição. Todo mundo sabe disso, né? Então, a gente pode ter a certeza já que Portugal vai ter um apoio maciço do público
E vamos ver agora como a seleção americana vai lidar com esse fator de mais uma vez, porque contra a Holanda eu acho que teve mais torcida a favor das americanas. Bastante torcedor, eles estavam fazendo bastante barulho, vaiava quando as holandesas caíam, ou quando vinha algum lance que parecia uma falta mais pesada, eles vaiavam mesmo, estava fazendo muito barulho, mas contra Portugal eu acho que aí o cenário é diferente, e aí vai ser um cenário parecido com o que foi o primeiro jogo contra o Vietnã, que é um cenário que elas não se sentem confortáveis, aparentemente, é o que vem mostrando até aqui essas duas partidas, e vai ser algo bem interessante. Vai ser algo bem interessante. Eu tenho certeza que os brasileiros vão torcer para Portugal, primeiro porque falam o mesmo idioma, e segundo porque os Estados Unidos fora do mata abre-se um leque de possibilidades, né? Sem dúvida nenhuma. Abre-se um leque de possibilidades para tantas seleções buscarem o título da Copa do Mundo. Então, só para finalizar, um jogo extremamente fácil. O Vietnã já está fora e Portugal ainda busca essa classificação para cima dos Estados Unidos. Acredito que a Holanda vai simplesmente passar o trator para cima do Vietnã. Deve entrar com time misto ou time reserva. E aí, a gente sabe como é que é time reserva, né? São as jogadoras que vão querer mostrar serviço e tentar arrancar uma vaguinha no time titular. E aí eu acho que vai ser coisa para três para mais, tá? Esse jogo contra o Vietnã vai ser coisa de 3, 4, 5 gols para a seleção holandesa. Portugal e Estados Unidos eu acho que já vai ser um jogo mais complicado. Os Estados Unidos tem muito mais qualidade, até de precisão de passe, de finalização. O que a gente viu do Portugal contra o Vietnã foi um show de erros de finalização. Um show, isso que o jogo estava ganho já. Porque quando o jogo tá ganho, você mas pô, baixa a pressão e aí todo mundo joga mais solto. E elas estavam jogando mais soltas de fato. Mas o que perdeu de gol, olha, não é brincadeira, não é exagero. Se tivesse convertido pelo menos metade das chances que teve, teria saído com 5-0. E se tivesse sido até mais efetivo, dava para sair com uma goleada histórica desse jogo contra o Vietnã, tá? Para finalizar, o jogo da dona da casa. A gente já viu a outra anfitriã, Nova Zelândia, perder para Filipinas. E dessa vez a Austrália perdeu para a Nigéria, hein? Cara, baita seleção essa seleção nigeriana, hein? Baita time. Baita time essa seleção nigeriana. A Austrália chega ao gol no final do primeiro tempo e foi num lance de até um pouquinho de sorte. A goleira nigeriana sai com a bola, ela dá o chutão do tiro de meta, só que quem recupera é a equipe australiana. E aí até o gol da Emily Van Egmond foi um gol assim, para mim foi meio cagado, tá? Foi meio cagado porque tinha uma marcadora, ela chuta ali na corrida, a bola passa no meio das pernas da defensora nigeriana e acaba entrando no cantinho. Inclusive eu acho que a bola até desviou na defensora, porque se ela tivesse chutado de frente, a goleira teria defendido, eu acho, tá? É a minha suspeita. Então se dá sorte lá, os deuses do futebol olharam e falaram, vai ter sorte cá também. E o gol da Nigéria também, ainda no primeiro tempo, nos acréscimos, 45+6. A Kanu, a Uchenna Kanu, consegue fazer o gol da Nigéria. A jogada começa com... Deixa eu ver se eu encontro o nome da jogadora aqui, quem foi. Eu acho que foi da Agibade. Ela puxa pelo lado esquerdo, tá no lado esquerdo da grande área, do ataque da Nigéria, e ela chuta em direção ao gol. Ela chuta, ela não cruza. Ela chuta em direção do gol. A bola bate na defensora australiana, a bola sobe e vira um cruzamento. E a bola cai caprichosamente no pé da Kanu, que só dá uma rolada e faz o gol. Então, se deu sorte lá, eu acho que deu sorte, tá? Eu acho que deu sorte a Van Egmond. A Kanu também deu sorte e ficou 1-1. Era o que a Nigéria precisava. Porque até então, se a gente olhar até a posse de bola, a Austrália teve mais. Mas a Nigéria, a gente viu no jogo contra o Canadá, é uma equipe que deixa o adversário até ter a bola, porque não tem a mesma qualidade de passe, mas nos contra-ataques elas são muito verticais, elas são muito perigosas. Quando elas recuperam a bola, a Nigéria não é um time de ficar tocando bola. Elas são muito verticais. Elas recuperam a bola para ir pro ataque. Quando recupera a bola, cara, não vou queimar tempo aqui. É o ataque. Elas são muito verticais, são muito objetivas. E nessa objetividade elas são muito perigosas. Elas são muito velozes.
É impressionante a velocidade dessas jogadoras. Elas são muito rápidas. Muita força física. E aí no segundo tempo, o improvável aconteceu. A Nigéria abriu 3. Saiu o gol com a Ohali e o gol com a Oshoala. Oshoala. E aliás, esse terceiro foi o segundo ou terceiro, agora não tô lembrado. Um erro bizonho da, deixa eu ver qual foi, acho que foi a 14. A 14 da Austrália, a Kennedy, acho que foi ela. É desse lado da defesa, ó. Foi exatamente aqui, ó, no campo, você tá vendo o campinho aqui? Foi exatamente aqui. Ela dá uma cabeceada para recuperar, para recuar a bola para a goleira. Faltou comunicação entre as duas. Eu acho que foi o terceiro gol, se eu não me engano. A Oshoala rouba a bola aqui e chuta nesse canto aqui, ó, sem ângulo nenhum. Ela chuta e faz o terceiro gol da Nigéria. E aí o improvável aconteceu, né? O improvável aconteceu. E aí foi o momento que ficou mais legal o jogo. Porque incendiou, cara. Incendiou. As australianas não desanimaram. Elas ficaram, assim, possuídas, com todo o respeito da palavra, tá? Cara, baixou alguma coisa ali e elas simplesmente foram pro ataque de forma desvairada. E é bola daqui, bola de lá, cruzamento, bola para fora, por cima do gol, na trave, goleira que defende, conseguiu chegar nos acréscimos. Teve 11 minutos de acréscimo, mas depois que a juíza deu os acréscimos, teve jogadora que ficou no chão, teve muita falta e ela foi aumentando, né? Foi até uns 13, eu acho. E aí a Alana Kennedy faz o gol nos 90 mais 10. Cara, foi uma incendiada no jogo que eu acho que na hora que eu tava vendo, falei, cara, eu acho que a Austrália vai empatar, porque tava muito assim, a torcida tava insana, cada bola era uma gritaria, você vê aqui na foto, tá? O fundo aqui tudo amarelo, né? Que é a cor que elas vestem, que a seleção australiana veste, tudo amarelo. A galera fez na cidade de Brisbane, na Austrália. Cara, que barulhada que elas fizeram, que o torcedor fez. E, cara, assim, se tivesse tido essa fome e essa garra e essa vontade no primeiro tempo, talvez tivesse matado o jogo lá, né? Faltou isso. É uma seleção que a gente tava falando das americanas, as australianas também se alimentam muito disso, do fogo do torcedor, né? Do impacto do torcedor, de como isso dá uma injetada de ânimo nelas, né? É impressionante. O final do jogo foi muito legal, cara. Foi quente. Foi quente, mas não deu. Não deu. Foi uma baita festa da Nigéria e, aliás, fez por merecer. Fez por merecer porque, como eu volto a repetir, é uma seleção que não tem muita posse de bola. E elas não precisam ter a posse de bola. Elas jogam um futebol diferente. Tem muitas seleções que não tem posse de bola, mas quando pega a bola também não sabe o que fazer. Ou tenta tocar a bola, ou erra muito passe, ou dá um balãozinho, mas não tem atacantes de velocidade para chegar na bola. A Nigéria não. A Nigéria, quando elas recuperam a bola, elas sabem exatamente o que elas têm que fazer. A proposta é ser vertical e não necessariamente ficar jogando bola lá para frente. É bola no chão. É bola no chão. Elas fazem uma tabelinha muito rápida, sempre encontra alguém lá na frente, porque elas são muito velozes, né? Elas são muito velozes. E é tudo ensaiado, não é um negócio descoordenado. Porque, volto a repetir, tem muitas seleções que é um negócio meio descoordenado, né? Pega a bola e vai. Zâmbia, por exemplo. Com todo respeito à seleção de Zâmbia. Mas elas têm uma proposta de não ter a posse de bola, porque as adversárias são tecnicamente melhores e elas respeitam isso. Só que quando pega a bola, é aquela corrida desenfreada. É meio que no aleatório. A Nigéria não. A Nigéria não tem aleatoriedade. É óbvio que tem alguns ataques que são aleatórios, né? Ainda mais quando está sob pressão, ainda mais quando a Austrália sobe a marcação. Aí viram uns ataques meio aleatórios, mas no geral, a ideia assim, é construída. O ataque nigeriano ele é construído. Não é uma parada de, pô, no aleatório, do Bumba é meu boi, joga a bola na área, vamos ver se sai o gol. O primeiro gol foi na cagada. Mas o primeiro gol da Austrália, para mim, também foi na cagada.
tá? Eu gostei bastante. Achei diferente. É um jeito diferente de jogar. É um jeito diferente de jogar e mostra que tem alternativas. Mostra que tem alternativas. Mostra que, poxa, tem estilos e estilos. A seleção australiana é uma seleção de muita força física. E aqui a gente sempre está falando em todo podcast de ter uma escola, né? De ter um DNA. A seleção feminina, obviamente, é muito melhor que a masculina, com todo respeito aos australianos, mas não dá, né? As australianas são muito melhores no futebol. Mas você vê que, assim, na questão do DNA, é ter muita força física. É uma equipe de muita força física. Não sei se vocês sabem do. Eu sou muito apaixonado por esportes, então eu sei que na Austrália tem muitos esportes de contato, né? Eles gostam muito de rugby, tem o tal do futebol australiano, que é uma correria absurda o jogo. Então, essa questão da força física tá no DNA do australiano, dos esportes australianos, né? E isso você vê na seleção feminina. Mas elas gostam de ter posse de bola. Elas conseguem trabalhar bem a bola, elas têm boas jogadoras. Só que para construir o ataque aí já complica um pouco mais. Tenta uma construção, falta um pouco daquela ginga e tudo mais, mas é uma excelente seleção. E aí, por isso que eu falo, a Nigéria é um jeito diferente de jogar. Por isso que eu gostei. Porque você pode até pensar, pô, mas o melhor futebol perdeu. Eu acho que não. Eu acho que não. Não dessa vez. Quando a gente olha para Nova Zelândia e Filipinas, ali eu acho que o melhor futebol perdeu. Achei legal a festa, tudo mais. Mas se a gente pensar essencialmente no esporte, a festa do torcedor faz parte do esporte. E eu gostei muito da vitória da Filipinas. Eu nunca nego aqui, eu sempre torço para um azarão. Eu sempre torço para um azarão, torci para Filipinas, não nego, torci mesmo, fiquei feliz com a vitória delas, mas a gente tem que falar do esporte. E quando uma seleção ganha, jogando por uma bola, e a outra ataca e não sai, você fica com aquela também sensação de, poxa, não foi muito justo. Eu acho que o futebol não venceu. O melhor futebol, no caso. Porque o futebol é mais do que só a bola no campo, né? É a torcida, a graça do futebol é o torcedor. Por isso que eu gostei muito da vitória das Filipinas. Mas assim, do melhor futebol dentro de campo, ali não venceu. Aqui não. Aqui é diferente. Aqui eu acho que foram dois estilos de duas escolas muito diferentes e a escola nigeriana prevaleceu. Graças também a alguns erros individuais da Austrália. Elas cometeram os erros dela, a Nigéria sabe punir, porque é uma boa seleção. É uma boa seleção. Volto a repetir. Você acha que a seleção nigeriana, nossa, elas pegam a bola e tenta, sabe, contra-ataque aleatório? Não, não é aleatório. Há muitos ataques, obviamente, que são, como de tantas outras seleções. A própria Austrália tenta ataques aleatórios, porque a aleatoriedade faz parte do futebol. Mas a ideia não. A ideia é construir. E a ideia é ser vertical mesmo, é ser objetivo. Quando temos a bola, a gente tem que, como a gente não tem essa qualidade de passe, que não é demérito, eu não estou desmerecendo, porque não dá. Você vai jogar contra uma Austrália, uma equipe que tem um bom passe, muita força física, elas se postam bem taticamente, elas vão te engolir se você ficar tentando trocar passe. Assim, isso é reconhecer e respeitar as adversários. Você conhecer os problemas que você tem e jogar com o que você tem de melhor a seu favor e respeitar as adversárias. Foi assim que eu acho que a Nigéria venceu. E eu acho que pode trilhar um caminho bonito na Copa. Porque elas reconhecem que temos fragilidades. A partir do momento que não adianta você falar, você está desrespeitando. Não. Porque se você não reconhece as suas dificuldades, você nunca vai jogar naquilo que você é melhor. O que a gente é melhor? A gente tem esse passe em profundidade, a gente sabe fazer isso, a gente tem jogadoras de velocidade, a gente tem jogadoras que têm qualidade para finalizar a bola, para finalizar a jogada. Elas têm tudo isso, só na hora de controlar o jogo com passe que não tem. E é normal. E é normal. Isso não é demérito. Elas sabem se defender muito bem, se fecham muito bem. E elas, dentro dessa realidade delas, elas fazem o jogo que elas podem protagonizar de melhor. E dentro do que elas se propõem a fazer, elas fizeram muito bem.
Elas executaram de uma forma, não digo perfeita, mas elas executaram assim de uma forma excelente, assim, chegou um nível de excelência muito bom. Gostei muito dessa seleção nigeriana. Estou torcendo para ela, porque ela no grupo ela é uma azarona, né? Então, eu não vou negar, eu torço para os azarões, mas torcer para a Nigéria, porque muita gente fala assim, pô, mas torcer para o azarão é ruim, porque, né? Imagina, torcer para a Arábia Saudita contra a Argentina. Pô, é legal, né? Pesou os argentinos depois, tal, mas quando você olha o jogo, você fala, pô, o futebol perdeu, né? O futebol jogado perdeu. Foi injusto. Não foi justo, foi injusto. Então, quando você olha para a seleção nigeriana, você não tem essa sensação. Você tem a sensação de, cara, é uma boa seleção. É uma seleção técnica, elas são muito técnicas e elas exploram muito bem o que elas têm de melhor. Eu gostei demais, estou na torcida. É a líder do grupo de momento, no saldo de gols, está empatado. Curiosamente, né? Tanto Nigéria quanto Canadá, elas empataram no primeiro jogo e venceram o segundo jogo e elas lideram o grupo. E a Austrália, que começou vencendo, está em terceiro, né? Então a Austrália vai ter uma parada complicada contra o Canadá e vai ser jogão. Vai ser jogão porque vale a classificação. O Canadá não pode simplesmente abdicar de jogar, porque essa seleção australiana vai estar com o seu torcedor e elas incendeiam o jogo com o seu torcedor. Você pode ter certeza que se chegar no 0-0 ou 1-1 nos 90 minutos, nos 90, 85 do segundo tempo, vai ser um Deus nos acuda esse jogo. Porque o torcedor australiano fica maluco. Eles ficam malucos. E as jogadoras, elas representam. Elas absorvem isso, elas encarnam isso de uma forma absurda. Foi, cara, o final desse jogo. Eu viro e mexe, estou falando aqui, pô, eu não vi nada. O que eu vejo nesse dia de Copa? Procure os 10 minutos finais do jogo entre Austrália e Nigéria. Os acréscimos. Você vai falar, pô, os acréscimos. Cara, porque o que aconteceu nesses acréscimos foi simplesmente uma delícia, né? Uma delícia. Pô, mas você falou que Estados Unidos e Holanda foi o melhor jogo. Foi. Mas eu digo assim, pô, porque você fica. Você vai se mexer na cadeira. Tô te falando. Você vai se mexer na cadeira. Porque tecnicamente não foi um negócio, né? Ó, que grande futebol. Mas é que aquela coisa, aquela pressão, né? Aquela pressão. Vai, e a bola vai na área, e a bola não entra, e erra a finalização, e a goleira defende. E as duas seleções jogando na raça, né? No limite da raça. As australianas atacando e as nigerianas defendendo assim, cara. Foi o ataque contra a defesa, foi muito legal. Foi entretenimento puro, tá? Então a gente finaliza por hoje o dia de Copa, um saldo essa semana, né? Essa segunda rodada de Copa terminou com um saldo negativo para as anfitriãs. A Nova Zelândia, volto a repetir, perdeu para Filipinas e a Austrália agora perde para a Nigéria. A Irlanda já está fora. A Nigéria encara a Irlanda. E eu não sei o que pode acontecer nesse jogo, tá? Não sei porque a gente falava ontem do jogo da Irlanda e eu comentava sobre a jogadoraça que é a McCabe, atleta da Irlanda, e eu fui procurar a entrevista dela pós-jogo. Ela disse que vai buscar a vitória, tá? Então a Nigéria não pode economizar contra a Irlanda. Porque, se eu não me engano, o gol da McCabe foi o primeiro gol da Irlanda na Copa, nas Copas, e elas querem a primeira vitória. Porque já está fora, então elas querem a primeira vitória. Então a Nigéria não pode economizar nesse jogo aqui, não. Vai ser um jogo muito físico, vai ser muito desgastante. Acho que a Nigéria é muito mais time que a Irlanda, pelo que a gente viu. É um time muito brigador. A McCabe carrega esse time irlandês nas costas, mas a Nigéria, o que a gente viu contra a Austrália, é muito mais time. Assim, é muito mais time que muita gente imaginou. Até o jogo contra o Canadá, você ficou. A gente olhar, para quem assistiu, né? A gente assistiu aqui, falou, não sei, né? É um bom time, mas eu não sei se tem nível para passar por umas oitavas. Diante da Austrália, elas mostraram. Boa seleção, cara. Eu me surpreendi e eu acho que elas vão crescer mais, tá? Eu acho que elas vão crescer porque o torcedor tá do lado delas. O torcedor vai ficar. Nesse jogo especial, não. Nesse jogo especial, porque foi a dona da casa, né? Mas encarando outras seleções favoritas, meu, vai ser uma torcida toda a favor delas. Você não tenha dúvida.
Você não tenha dúvida. Eu acho que contra o Canadá rolou aquele nervosismo de estreia e tinha muita gente torcendo. Então elas estavam nervosas, mas elas estavam, né? Estavam com aquela injeção de ânimo que o torcedor estava dando. Se tivesse um pouco mais tranquilo, talvez. Não é absurdo dizer que a Nigéria pudesse ganhar do Canadá, não, tá? Então, o jogo final desse grupo não vai ser fácil, né? Porque se a gente olha aqui, Vietnã não tem como. A Holanda vai simplesmente passear. Então, tanto para Portugal quanto para Estados Unidos, vale a classificação. Essas duas vão ter que se matar e a Holanda vai economizar no terceiro jogo. Então, vai se poupar já para as oitavas de final. Porque o Vietnã não vai contestar, não tem nem condição de contestar nada. Agora, aqui também é diferente. Porque a Irlanda, como eu falei, eu vi a entrevista da McCabe, atleta irlandesa, após o jogo, após a derrota pro Canadá. Ela falou que vai buscar a vitória. Elas vão jogar pela vitória. Então, a Nigéria não pode economizar, vai ter que jogar pelo menos pelo empate, mas vai ter que jogar sério, então se desgasta. Mas essas duas aqui vão até o limite. Canadá e Austrália vão até o limite, porque aqui o Canadá não pode jogar só na defesa, porque é um time, as australianas são muito perigosas. É um time muito bom. Tecnicamente é muito. Eu acho que o Canadá é mais time tecnicamente, tá? Tecnicamente, eu acho que a seleção canadense é um pouco mais refinada, mas as australianas, muita força física, muita resiliência, elas não desistem nunca. Isso é uma característica, né, do povo australiano, né, que eles falam. Até se você procurar histórias da Segunda Guerra, tem muitas histórias bacanas em relação à resiliência dos australianos, né? Isso aqui não tem nada a ver mas é só para que é um negócio que faz parte do povo australiano. Eles são muito. Então, de repente, o Canadá pode até marcar um, mas não dá para relaxar, porque é um povo, é um time enjoado, que eles vão buscar o negócio até o último segundo, como elas buscaram contra a Nigéria, mas não deu, né? Então, vai ser esse grupo aqui, o terceiro jogo desse grupo promete para todo mundo, porque a Nigéria também não tá 100% garantida, né? Não tá 100%. Eu acho que tá, né? Não tá garantido porque no saldo de gols dá para ficar fora, né? Se a Irlanda apronta mesmo, dá para ficar fora. Elas ganham por um gol. A Austrália tá com 0 de gols, de saldo, por exemplo. Se empata a Canadá e a Austrália, o Canadá chega a 5, dependendo do que a Irlanda aprontar, a Nigéria pode ficar de fora também, né? Então não dá para relaxar. Não tem nada garantido, tá tudo em aberto para 3 seleções. É isso. O dia de Copa é isso. Foi um dia muito legal. Foi um dia muito legal. O melhor jogo da Copa até aqui, tá? Para mim, tecnicamente falando, que as atletas praticaram dentro de campo, o jogo tático, né, que elas praticaram, foi muito legal. Assim, esse jogo foi de nível de mata, tá? Nível de mata. Com esse jogo você vai poder ter uma ideia do que vão ser os jogos de mata. E aí, se você está na expectativa de ver o Brasil campeão, vai ter que jogar muita bola, tá? Vai ter que jogar muita bola, porque essas duas seleções, se passarem, a Holanda já está lá. Os Estados Unidos ainda não. Mas a Holanda já passou. Não tem nenhuma chance do Vietnã aprontar alguma coisa. A Holanda já passou. E é uma excelente seleção. Excelente seleção, tá? Agora sim encerro. Vou fechar. Você que está nos acompanhando, agradeço demais. Deixa uma moral pra gente, tá? Vou fechar por hoje. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu tinha mais alguma coisa para falar, mas me esqueci no momento, né? A gente está acompanhando os jogos aqui na sequência, então eu tô até meio zumbi. Tô um pouco zurê. Posso até ter esquecido alguns lances importantes. Mas é isso. Eu fecho a conta por hoje. Agradeço demais. Deixa uma moral pra gente. Forte abraço e amanhã nós estamos de volta. Tchau.